Olá, meu nome é Eduardo, represento a turma 2013-129 de Técnica e Eletrotécnica. Estamos participando do projeto Docente do Futuro com o tema Retificação de Corrente. Antes de falarmos um pouco sobre retificação, vamos entender um pouco sobre geração de energia. No Brasil, nós somos ricos em rios, então temos como principal geração de energia a usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica tem como primeiro passo o armazenamento de água. Esse armazenamento de água é feito através de barragens. Essas barragens armazenam muita água e essa água ela passa por um duto. Esse duto, por ser pequeno demais em comparação à quantidade de água, faz com que a água que entra nele saia com uma determinada pressão. Essa pressão movimenta turbinas e essa turbina aciona um gerador, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Após isso, essa energia gerada, ela é encaminhada para a subestação. E da subestação, ela é dimensionada para as linhas de transmissão, aquelas que, quando nós estamos viajando, vemos com as esferas sinalizadoras que parecem uma bola de basquete. E da subestação, ela passa por fios e postes, transformadores, até chegar ao relógio de nossa casa. A tensão gerada na nossa usina é a corrente alternada. Corrente alternada é uma corrente cujo sentido varia de acordo com o tempo. Ora ela é positiva, ora ela é negativa. Mas a maioria dos circuitos eletrônicos que funcionam em nossa residência funcionam em corrente contínua. Corrente contínua é uma corrente cujo sentido permanece constante de acordo com o tempo. Então, como fazemos essa transformação de corrente alternada para corrente contínua? Simples, através da retificação. Aqui falaremos sobre dois tipos de retificação, os de meia onda e o de onda completa. Antes, vamos conhecer alguns componentes. Aqui nós temos o transformador. O transformador é um dispositivo elétrico que pode aumentar ou abaixar a corrente elétrica. Aqui nós temos exemplo de um transformador utilizado em fontes de carregador de notebook. Após isso, nós aqui temos o diodo, os diodos retificadores, que eles transformam a tensão alternada em contínua. Na verdade, eles retêm a parte negativa da nossa onda senoidal, como daqui a pouco nós explicaremos. Aqui nós temos exemplo de um dos tipos de diodo. Aqui nós temos a simbologia do capacitor. O capacitor é um componente que armazena energia. Ele funciona como quase igual a uma bateria. Ele carrega e descarrega, só que muito rápido. E ele tem como principal função no nosso circuito a filtragem. Aqui nós temos exemplo de um capacitor eletrolítico, utilizado em muitos circuitos eletrônicos. Agora falaremos um pouco sobre o nosso circuito de retificação de meia onda. Aqui nós temos o nosso circuito. Ao conectarmos a nossa televisão na tomada de nossa casa, ligamos ela a uma tensão de 127 ou de 220, depende da nossa residência. Vamos supor que é uma tensão de 127. Então, conectamos em nossa tomada 127 volts. Mas o circuito de nossa televisão não funciona em 127 volts e nem em corrente alternada. Ele funciona em corrente contínua. E aí passa pelo transformador. Esse transformador ele vai baixar a tensão, por exemplo, para 24 volts. Esses 24 volts continuarão sendo corrente alternada. Com a corrente alternada, ora ela vai estar positiva em cima e negativa embaixo, ora ela vai estar positiva embaixo e negativa em cima. Quando ela estiver positiva em cima, ela vai passar pelo nosso circuito, todo. O diodo vai permitir a passagem dessa onda. Fazendo assim, nosso circuito fechado. Quando nossa onda for negativa, em cima, o nosso diodo vai reter essa parte negativa para ele. Ele não vai permitir a passagem. Agora vamos entender melhor o que eu quis dizer.
nós temos a tensão de entrada, a corrente alternada, e temos a tensão de saída, a meia onda. No caso, a meia onda é formada quando o diodo permite a passagem da nossa parte positiva da onda, senoidal. E como ele tem a parte negativa, ele não permite a passagem, então nós temos um espaço entre uma onda e outra. Esse espaço ele é preenchido por um capacitor. Esse capacitor, como funciona como uma bateria e ele carrega e descarrega, temos aqui então como que ficaria. E nossa onda senoidal está subindo. Quando chega nesse ponto aqui, o nosso capacitor carrega totalmente. E quando a nossa onda senoidal continua o ciclo dela, vai para a parte negativa, digamos assim, o nosso capacitor ele vai descarregar. E quando a nossa onda estiver novamente no auge dela, para continuar o ciclo, nosso capacitor vai chegar e vai carregar novamente. Quando a nossa onda estiver descendo, ele vai descarregar e assim mantendo a nossa tensão mais constante possível. Falaremos agora sobre retificação de onda completa. Ele é parecido com a retificação de meia onda. Porém, aqui nós temos 4 diodos. Temos aqui nossa tensão de entrada, 127 volts, para 12 volts. Passa pelo nosso transformador e ele abaixa a nossa tensão para 12 volts. Essa tensão alternada vai variar de acordo com o tempo, como nós já sabemos. Então, quando tivermos a parte positiva, em cima, a nossa onda vai percorrer, nossa tensão vai percorrer nosso circuito e vai passar pelo D1, vai passar pela nossa carga e D3, fechando o nosso circuito e assim carregando o capacitor, fazendo uma filtragem. Quando a tensão for positiva embaixo e negativa em cima, positivo embaixo, negativo em cima, o nosso percurso vai ser pelo D2 e D4, fechando o circuito. Lembrando que quando a tensão está negativa em cima, essa tensão vai tentar percorrer. Porém, o nosso diodo ele vai reter essa passagem da parte negativa da onda. Então, não vai permitir, só vai permitir a passagem somente da parte positiva da nossa onda senoidal. Aqui nós temos o que eu falei: a tensão de entrada, a corrente alternada. E aqui nós temos a tensão de saída. Aqui, como o nosso diodo ele retém a parte negativa da onda, ele retém, e quando a onda estiver negativa de um lado, ele vai estar positivo de outro, então ele vai fazer tipo que a transformação da parte negativa em positiva. Então nós temos aqui nossas ondas completas, sem espaço. Porém, para que ela fique mais constante possível, nós temos a filtragem do capacitor, que ele vai funcionar daquele mesmo esquema da meia onda, da retificação de meia onda. Ele vai carregar, quando chegar nesse ponto aqui, ele vai descarregar enquanto nossa onda senoidal continua o percurso dela. E assim sucessivamente, mantendo ela mais constante possível. Agora falaremos um pouco, mostraremos a animação. Aqui nós temos a parte primeira, a tensão de entrada, e aí quando ela passa pelo nosso diodo D2 e aqui pelo D3, ela vai fechar o circuito, formando a nossa primeira onda. Após isso, nós temos a nossa segunda onda, onde ela vai passar pelo D4 e D1, aqui no caso. E tivemos assim nossa segunda onda.
e assim sucessivamente. Nós temos aqui a tensão de entrada, a tensão de saída, e aqui é a filtragem do nosso capacitor, onde ele forma a primeira onda e descarrega, forma, carrega e descarrega, carrega e descarrega. E é isso. Chegamos ao final da nossa apresentação. Esperamos ter colaborado com a informação. Meu grupo foi composto por mim, Eduardo, Matheus Moraes, Igor Andrade e Iago Andrade.